Agora abra sua Bíblia, então, se você é filho do Deus Altíssimo, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Hoje de manhã foi lido Isaías 43. Aí eu invejei do pregador de manhã, vou ler o 40. Mas quem esteve de manhã hoje foi uma palavra maravilhosa, o ponto de partida. Vamos lá, irmãos. Isaías 40, versículo de número 7 e 8 apenas. Depois nós vamos ler mais versículos. Hoje eu acho que vai ser o dia que você vai ler mais versículos. Mas vamos ler, amém? Vamos lá. Isaías 40, verso 7 diz assim, olha, vamos todo mundo junto? Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O próximo versículo agora é os 8. Caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você pode glorificar a Deus? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Oh, meu Deus, é tão bom estar aqui na tua casa, Senhor, de louvar o teu nome, de adorar o teu nome. Nós sentimos muito bem, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, pela vida dos irmãos, da igreja. Agora, Senhor, fala conosco através desta palavra, porque a tua palavra não é minha, é tua, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e nós precisamos dela, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, o tema que eu pensei aqui, pega a sua Bíblia de novo aí. O tema que eu pensei é Deus, sua palavra, levanta a mão assim, com a palavra, sua palavra e eu. Fala, Deus, sua palavra e eu. Amém? Pode tomar assento. Deus, sua palavra e eu. A palavra do nosso Deus, eu vou ler aqui um texto que eu fiz, tá bom? Vocês aguardem aí, tá? A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A vida criada é frágil, débil e acabará se extinguindo. Isso é uma realidade que nós lemos. Veja, por exemplo, o Salmo 90, versículo 5, diz assim: Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Fala comigo, a palavra de Deus dura para sempre. As promessas de Deus se cumprirão, sua verdade redentora não pode falhar nem mudar. A palavra de Deus não é resultado de pensamentos ideológicos humanos, mas sim uma demonstração de Deus, do grande amor de Deus para com a humanidade. Pois Deus usou os homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Por isso, é importante entender que Deus deixou sua palavra escrita para nós, com a finalidade de revelar a sua grandeza e o seu amor e o seu poder e os seus feitos, e também dizer a nós que nós somos passageiros, nós somos como erva, tá? E Ele é grande e que nós precisamos dEle. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Então, queridos irmãos, eu estava pensando aqui, que coisa maravilhosa é esse que eu pensei aqui. Deus está no seu trono, sua palavra escrita, nós temos acesso a ela, e eu sou aqui o grande necessitado da palavra e de Deus. Quando eu busco a palavra de Deus, Deus, Ele vem ao meu encontro e me socorre. Você pode glorificar Deus? Foi o salmo que foi lido hoje. Deus é o nosso quê? Refúgio e fortaleza, o que mais? Socorro bem presente na angústia. Então, preste atenção.
Quando nós três aqui estamos envolvidos, o maior que nos ajuda é Deus, e o mais carente somos nós, e a palavra permanece para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá mais um glória a Deus. Dá mais um. Irmãos, Deus é a sua palavra. E é muito importante, sabe por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, 12, diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e ela é o quê? Eficaz. Olha lá, está lá. E que mais? E mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até onde? A divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra, a gente já mudaram aqui, irmão, pensei que não tinha mudado, mas volta ao que isso, deixa nessa parte. Então você observa aqui, irmãos, que a palavra de Deus, olha, ela é viva, porque o Deus da palavra é vivo. Você pode glorificar Deus? Por isso que eu disse que a palavra de Deus não é ideologia humana, ela é providência de Deus para mim e para você. Então, a palavra de Deus, ela tem poder de penetrar aonde? Na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela pega ainda, ela vai aqui na nossa cabecinha, aqui, ó, tá? Ela vai na nossa cabecinha e ela lê todos os pensamentos e as intenções do coração. Não existe uma outra coisa que possa fazer isso, a não ser a palavra de Deus. E se você ainda abrir lá em Hebreus 4, se você continuar lendo lá, 4, versículo 13, diz assim, que não há nada encoberto. Olha lá, está lá. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não é daquilo, mas é daquele Deus, deste Deus poderoso, tá? A palavra de Deus vai descobrindo todo o nosso coração. Você quer deixar Deus descobrir o teu coração? Quando você deixar Deus entrar no teu coração, as coisas começam a ser transformadas na tua vida. E eu tenho uma boa informação, talvez você já saiba, que este ano é o ano da transformação. E quem quer transformar a tua vida é a palavra de Deus no teu coração. Você pode glorificar a Deus? Repete comigo. Quem quer transformar, fala aí. A minha vida é a palavra de Deus no meu coração. Então abra o seu coração para que a palavra entre e você seja transformado, seja abençoado, sua família seja abençoada. Talvez você anda muito nervoso, muito inquieto, muito tribulado, muito perturbado, mas eu quero dizer uma coisa, que nesta noite você poderá ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, irmãos, é isto. E se você for lendo ainda em Hebreus capítulo de número 12, 4, versículo 14, lá diz que nós temos um grande sumo sacerdote. Olha lá. Capítulo 4, versículo 14, tá bom? Não é esse seguir a paz com todos, esse é muito bom também, e a santificação, mas é o outro, tá? Vamos lá, o 4,14, como é que diz? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, o que nós temos que fazer? Retenhamos
firmemente a nossa confissão. E o próximo versículo e depois o outro. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Olha só. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o apóstolo aí fala aqui, cheguemos o quê? Pois, vamos todo mundo junto? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia, e acharmos, fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que chegar como? No trono da graça. O trono está ali. Por que eu posso chegar lá? Porque a palavra de Deus afirma isso para mim, e eu posso ter confiança de chegar lá no trono da graça. Você pode glorificar a Deus? Porque quando você crê na palavra, você absorve a bênção de Deus para você, e você tem liberdade para entrar na presença de Deus de um modo maravilhoso, de um modo glorioso, e quem é abençoado é você. Você pode glorificar o Senhor? Então, queridos irmãos, é uma coisa muito importante, porque a palavra de Deus, ela está muito conectada junto com Deus. Quando você lê a palavra, o salmista diz lá no 138, Salmo 138, versículo 2, fala assim que Deus, Ele igualou a sua palavra ao seu nome. Entendeu? Então, quando você lê a palavra, você está tendo um contato com Deus. Quando o diabo tentou Jesus, falou assim, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. O que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, irmãos, a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, quando você lê ela, você então está entrando na presença de Deus. Por isso que você pode chegar com confiança ao trono da graça. Nós temos esse grande recurso, a Bíblia, para a nossa vida. Quantos países aí que é proibido Bíblia, está entendendo? Você tem a sua Bíblia e muitas vezes fica lá no armário. Você só lê às vezes quando traz aqui na igreja. Ou fica aberto no Salmo 91. Ela está tão dura ali no Salmo 91, quando abre, sai direto só no 91. Não é assim? É. Então, irmãos, é momento de nós nos voltarmos mais para a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5 e 6, diz lá que, porque tudo que dantes foi escrito, vamos todos nós juntos, é bom que, pelo menos, se você não lê em casa, você vai ter que ler aqui de qualquer jeito. Não é possível. Amém? Vamos lá? Vamos todo mundo junto? Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Espera um pouquinho, deixa esse versículo lá um pouquinho. Olha, tudo que foi escrito, está aqui, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência das Escrituras, pela paciência e consolação das Escrituras, tá? Nós vamos ter o quê? Esperança. Você pode glorificar a Deus, irmão? Você tem uma fonte de esperança na tua mão, que é a palavra de Deus. Está lá, Agora, para o próximo versículo, vamos lá. Ora, o Deus, está lá, o Deus do quê? De paciência, e que mais? Consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros em Cristo Jesus.
Você percebeu, irmãos? Primeiro fala que pela paciência e consolação das Escrituras, e depois fala assim, ó, o Deus de paciência e de consolação. É o mesmo Deus, as Escrituras e Deus, eles estão bem ligados. Você pode glorificar a Deus? Quando você lê a palavra, você está lendo Deus para a tua vida. Você está trazendo Deus para o teu coração. Você está entrando na presença do Altíssimo. Você pode declarar aquela última frase que nós falamos, eu sou filho do Deus Altíssimo. Vamos repetir aquela frase, vamos lá? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Isso tem um grande valor. Então, queridos irmãos, você observa aqui que a palavra de Deus, nós lemos lá, que a erva seca, as flores caem, e diz aqui que o povo é erva, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela não muda e jamais mudará. Alguém pode dizer assim, puxa, mas tem textos aqui nesta Bíblia que estão muito ultrapassados, mas ela continua tendo o poder e a eficácia. Ela continua falando ao teu coração. Ela continua transformando vidas. Ela é poderosa para penetrar a tua vida. A Bíblia fala no Salmo 107, verso 20, enviou a sua palavra e os sarou. Amém, irmãos? Hoje nós vamos só ficar envolvidos aqui na palavra, viu? Se você enjoar, eu não tenho culpa. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus disse para Jeremias, o que você vê, Jeremias? E ele falou assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias. Eu vou cumprir com a minha palavra. Não adianta estar resolvido. Deus é cumpridor da sua palavra. Muitos políticos estão no trono, falam a palavra, mas não cumprem. Mas o nosso Deus está no seu trono, e Ele fala a sua palavra, e Ele cumpre com ela. E Ele vai cumprir na tua vida o que Ele tem, as promessas para você. Fica tranquilo, se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque Deus, Ele é poderoso, e a palavra dEle é viva, eficaz, é poderosa. Você pode glorificar Deus? Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa, que chega uma hora que Jeremias fala assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra. A palavra de Deus tem esse poder. Glória a Deus. Oh, irmãos, nós servimos um grande Deus, tão grande, que no 40 mesmo, depois se você continuar lendo o Isaías 40, você vai lá e fala assim, olha, no versículo 2, fala assim, quem mediu com o seu punho as águas? Deus pegou as águas do oceano na sua mão e balança assim, e não cai nenhuma gota. Quem mediu os céus? Porque hoje os astronautas, como é que chama? Os astrônomos, né, pastor meu amigo? Os astrônomos estão tentando medir o espaço, irmãos. Deus fala assim, ó, pode deixar comigo que eu estou medindo ele a palmos. Esse Deus é grande. Deus fala assim, ó, quem que foi que criou todas essas coisas? E as estrelas chama pelo seu nome, e elas vêm e atendem. Estrela d'alva, eis-me aqui, Senhor. Pode voltar para o teu lugar, eu só queria ver o teu brilho. Mas Deus chama as estrelas. Irmãos, esse Deus nosso é grande. E sabe quem que relata a grandeza desse Deus? Ó, fala comigo, a palavra. Por isso que a palavra tem poder. Você pode glorificar o Senhor? E os efeitos da palavra de Deus em mim, né? Quais são os efeitos da palavra de Deus na minha vida? Tem efeitos. Olha só, lá em Isaías 55, versículo 10 e 11, diz assim, olha,
Vamos ler todo mundo junto? Porque assim como descem o quê? A chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas o quê? Regam a terra, fazem produzir o quê? E brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Aí ele fala assim, ó, assim será o quê? A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e o quê? E prosperará naquilo para que a enviei. E o próximo versículo, ó, porque com alegria, fala com alegria, saireis, e em paz, fala em paz, glória a Deus, sereis guiados, glória a Deus, só está isso, ó. Duas coisas acontecem, irmãos, quando você absorve esta palavra de Deus, haverá alegria no teu coração, haverá paz no teu coração, e esta alegria Deus quer devolver para você. Você que anda triste, preocupado, abatido, sem estímulo, há um Deus nesta noite que quer tornar a te dar a alegria, porque é uma palavra de Deus para o teu coração, ela não voltará vazia, ela vai fazer na tua vida, você entender tudo que está aqui, ó. Você vai estar diante de uma cruz e vai entender que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque é a palavra de Deus que fala isso para nós, ninguém mais falou para nós. Você pode glorificar Deus? Se algum pregador, alguma pessoa falou, é porque ele leu na palavra de Deus que falou isso para nós. E bem-aventurados somos nós que cremos nesta palavra. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus tem, assim, um efeito glorioso na nossa vida. Queres ser transformado? Medita na palavra. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque nós perdemos muito tempo, sabe aonde? Naquele negocinho pequenininho assim, como é que chama mesmo? Que a gente fica digitando assim o dedo, puxa para cima, puxa do lado, como é que fala mesmo? Celular. Nós perdemos muito tempo. Mas você tem também o privilégio de colocar também a Bíblia lá no celular, entendeu? Você também tem o privilégio de colocar a harpa cristã, os hinos da harpa cristã lá. Hã? Pastor, nós somos batistas. Põe então um cantor cristão. Amém? Põe os hinos do Central Praise, não é verdade? Amém? Coloca os louvores a Deus, ao invés de você ficar lá no, como é que tem um negócio que chama tique? Isso aí mesmo. Está vendo como que sabem? TikTok. Porque hoje em dia todo mundo vai no TikTok. Cuidado, irmãos, com esse negócio do TikTok, hein? Tem coisa boa, tem mensagem, tem palavra, mas tem muita coisa horrível também ali, viu? Quando alguém manda um TikTok para mim, eu falo, meu Deus, será que eu abro? Não vou abrir não. Irmãos, amém, queridos irmãos, estou falando isso, mas é uma necessidade, sabe por quê? A palavra de Deus, às vezes, a gente abandona, não lê nenhum versículo durante o dia, entendeu? Não lê nenhum salmo, você sai de casa na correria, às vezes não faz nenhuma oração, tanta pressa, às vezes é a necessidade, a gente tem casos que não tem culpa mesmo, você vai enfrentar um trânsito, você já põe no Waze lá, fala que vai chegar a tal hora, fala, já estou em cima da hora, não dá nem para fazer uma oração. Oh Deus, eu vou fazendo a oração no carro mesmo, Senhor, depois até esquece, é verdade ou não é? Eu estou falando a verdade, irmãos? Amém? Alguns falaram amém. Então, gente, é uma realidade. Mas o efeito da palavra na minha vida, irmãos, vai trazer alegria e paz. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4, ele fala um pouco sobre a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 4. Vamos ver o que ele fala lá? Está lá, ó. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também o quê? Permaneceis, olha lá,
pelo qual também sois o quê? Salvos. Olha só, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, o apóstolo Paulo é claro, hein? Porque primeiramente vos entreguei o quê? Também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, não é isso? Segundo as Escrituras. Depois, o qual foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Você pode glorificar Deus, irmãos? O Evangelho não é conto de caronchinha, não, irmãos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela pode atingir o teu coração e fazer você crer nesta palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos irmãos, conforme está escrito, olha o valor da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que eu e você, nós precisamos da palavra. Fala, eu preciso da palavra. Glória a Deus. E é interessante que ainda tem mais um pontinho aqui a palavra de Deus em mim. É o Salmo de número 19, versículos 7 ao 10. Vamos ler lá, só para a gente ver o que a palavra de Deus tem poder para a nossa vida. Olha, Salmo 19, versículos 7 ao 10. Diz assim, a lei do Senhor é o quê? Perfeita. O que ela faz? Fala bem alto. O que ela faz? O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Dá sabedoria aos simples. E próximo, vamos ver? Os preceitos do Senhor são retos e faz o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e faz o que mais? Alumia os olhos. Amém? Alumia os olhos. Quer ser iluminado os teus olhos? A palavra de Deus tem esse poder. Olha lá. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são o quê? Verdadeiros e justos juntamente. O próximo versículo fala assim, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Esta é a palavra de Deus. Há um efeito glorioso para a tua alma. Refrigera a minha alma. Tudo que você precisa é de um refrigério para a tua alma. E nesta noite, aquele que guardará a tua entrada e a tua saída, ele guardará a tua alma. Aleluia, pode ficar tranquilo, porque este Deus vive para sempre, amém? Ele é poderoso e Ele quer o teu coração, quer guardar você, e a palavra dele também permanece eternamente. Você pode glorificar o Senhor? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 15, 16, 17... lá o apóstolo Paulo também dá uma ênfase na palavra. Olha lá, o capítulo 3:15, como é que está escrito? Aí é o 16, põe um antes, irmão, por favor. Fala assim que Timóteo, isso, vamos lá? E que desde a tua meninice, o quê? Sabes as sagradas letras. Paulo falando para Timóteo, tá? Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O próximo versículo, olha. Porque toda a escritura divinamente inspirada é o quê? Proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. O próximo versículo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha os efeitos da palavra de Deus na tua vida. Você poderá ser um homem, uma mulher instruído para toda boa obra. Se você falava palavrão,
não vai falar mais palavrão. Se você xingava as pessoas, você não vai xingar mais. Se você tem raiva de alguém, Deus vai tirar esta raiva. Se você tem amargura de alguma situação, Deus vai tirar esta amargura. Porque haverá uma transformação na tua vida para melhor. Você pode glorificar Deus? Você crê nesta palavra? Esta palavra veio de encontro ao teu coração nesta noite, irmão. Esta palavra, você precisa dela, irmão. Não esqueça disto. Eu, quando estava preparando essa palavra, falei, meu Deus, mas eu vou pregar aí essa palavra domingo de noite, Senhor. Deus falou assim, é esta mesma. É esta mesma. E quando Deus fala é esta mesma, eu não estou muito importando assim, se alguém vai gostar ou não vai gostar. Eu quero é que Deus se agrade e o teu coração, se estiver aberto, Deus vai entrar no teu coração, vai mudar a tua vida, você vai ser abençoado. Amém? Você pode glorificar Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Fala, eu preciso da sua palavra. Fala. A Bíblia fala assim, como purificará o mancebo? Como eu vou purificar, Senhor? Aí ele fala assim, olha, observando conforme a tua palavra. Quando você vai observando a palavra de Deus, você vai se corrigindo, você sabia? Você vai se aperfeiçoando, porque você está de encontro com um Deus perfeito. Entendeu? Você vai se adaptando ao ideal de Deus, entendeu? Você vai comedindo as tuas palavras, você vai observando as coisas antes de falar, você vai vigiando com a sua boca, entendeu? Você vai vigiando com os teus olhos, vai vigiando com os teus ouvidos, você vai sendo protegido por Deus, você sabia disso? Você vai sendo guardado por Deus, porque tudo que você falar, você vai estar baseado na palavra. E a Bíblia fala assim, não saia da vossa boca palavra torpe, mas somente palavras que edificam, que traga edificação àqueles que a ouvem. Irmãos, então é sério a mesma coisa, está entendendo? Porque senão nós não estamos dando testemunho de crente. Mas nesta noite eu quero crer que muitos crentes aqui vão ser transformados. Você crê nisso, irmão? Amém? Esse amém foi fraco, eu acho que tem gente que não quer ser transformado. Amém? Glória a Deus, é isso daí, está vendo? Então, queridos irmãos, como que nós precisamos desta palavra? Olha só, quando Deus falou para Josué, falou, Josué, você vai agora dirigir esse povo, você vai atravessar o Jordão, porque Moisés morreu, você que vai tomar frente. Só que deu um recado para ele. Falou assim, olha, lá no capítulo de número 1, versículo 8 de Josué, ele fala assim, olha, Josué, não aparte, olha lá, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes tem que fazer o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas o quê? Cuidado de fazer conforme tudo, fala tudo, quanto nele está escrito. E depois, o que acontece? E então, porque então, olha, esse então é interessante. Então farás. Às vezes fala assim, oh Deus, prospera o meu caminho, Senhor. Mas é você que vai fazer prosperar o teu caminho. Até lá, ó. Então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Você entendeu, irmãos? Como é importante a palavra de Deus. Queres ser prósperos na tua jornada? Observa a palavra, leia a palavra, tá? E o Salmo de número 1, tanta gente que conhece ele, como é que diz? Bem-aventurado o varão que não faz o quê? Anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, não estou em cadeira aqui, mas estou sentando, a roda dos escarnecedores. Aí ele fala o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Você pode glorificar a Deus? Mas é interessante que o versículo 3 também fala lá. Olha lá para você ver, o Salmo 1, versículo 3. O irmão deixou eu... está lá. Pois será... Vamos lá, todo mundo junto, irmãos? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo, fala, tudo que fizer, prosperará. Oh, você pode glorificar Deus, irmão? Eu estava meditando hoje, que o pastor Hamilton citou José, eu estava meditando, a Bíblia fala que tudo que José colocava as mãos, a Bíblia fala assim, que prosperava. Mas daí tem um termo que fala assim, porque o Senhor era com ele. Oh, meu irmão, permita que Deus seja na tua vida, viu? Ouça a palavra de Deus, pratique ela, e Deus vai fazer maravilha na tua vida. Você pode glorificar o Senhor? Nós vamos, por favor, vamos nos colocar em pé, irmãos, que eu acho interessante nós lermos um texto agora, de Abacuque, capítulo 3, aí nós vamos encerrar, tá? O louvor vai cantar um hino dentro deste verso que nós vamos falar. Abacuque, capítulo 3, diz assim, olha, ouvi, Senhor, o quê? A tua palavra, e fiz o quê? E temi. Aí ele fala para Deus, Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Oh, irmãos, nesta noite, Deus tem este poder de fazer esta palavra penetrar no teu coração e você ser abençoado. A Bíblia falou, ouvi a tua palavra e temi. Aí ele fala, Senhor, aviva a tua obra. Você pode falar assim, Deus, eu ouvi a tua palavra, aviva o meu coração, aviva a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Depois, lá no versículo, capítulo 3 de Abacuque mesmo, no versículo 16, 17, ele fala assim, ó, ele estava tão cheio de Deus, tão cheio da graça de Deus, que ele fala, Senhor, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, mesmo diante de tantas lutas, de tanta dificuldade, de tantas batalhas, Senhor, eu quero te adorar. Aí ele fala daquele jeito que está lá na tela, lá. Como é que está escrito? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Aí ele fala o quê? Levanta a mão para o céu. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos lá, irmãos? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmão. Quando a palavra de Deus entrar no teu coração, não haverá restrição para você adorar a Deus. Você vai priorizar a Deus, você vai querer um avivamento na tua vida, você vai falar, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová o Senhor é a minha força, a minha coragem. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia.